Claro, mas estou colocando do ponto de vista dos negócios. Dos negócios. O objetivo do Mercosul é mais político, né? Ele é, eu acho que é mais estabelecimento do Estado totalitário na região sul do continente, né? Ele é talvez desenvolver o socialismo em toda a América do Sul e América Latina. E não propriamente uma preocupação com o desenvolvimento do livre comércio. Que não há uma preocupação com o livre comércio, isso obviamente percebe-se pelo próprio desenvolvimento do curso dos últimos anos. Com relação a toda a possibilidade de um projeto, de um plano, de uma agenda oculta para a implementação de um bolivarianismo no continente, estimulado por São Paulo, etc. Todas essas coisas que a gente volta e meia vê aparecer por aí, eu prefiro me reservar um pouco mais e ficar somente analisando as evidências. Que evidências? A Unasul é uma coisa que está mais em evidência do que o Mercosul, assim, é um lado mais ativo, além, superando. Exatamente. Há outras iniciativas de integração que dão mais ênfase ainda a esses aspectos. Foi muita coincidência depois da suspensão do Paraguai no Mercosul, após o impeachment de Fernando Mulder e Fundo Horácio Afronte e Horácio Carlos. O país, no ano seguinte, após a suspensão, decresceu de 10% do seu PIB. Foi muita coincidência? Não, com certeza. Isso é um fator completamente contingencial. Na verdade, o que se observa é que o Paraguai ganhou muito mais com essa suspensão do que com a permanência do voto. Pessoal, que abriu aqui automaticamente na mas, como eu estava colocando, eu tenho um hábito muito questionado do ponto de vista filosófico, histórico, político, meu hábito que eu tento sempre me faltar em dois critérios, bastante ingênuos, nada a ver com a ciência, nada disso. Meus dois critérios são lógica e evidências. Então, muitas vezes, por mais que pareja alguma coisa acontecendo, mesmo assim eu prefiro me reservar e olhar para o que os números me dizem. Eu sempre digo, precisamos falar sobre Kelvin. Kelvin é aquele sujeito que disse que não podemos conhecer aquilo que não podemos medir. Então, o que eu quero é apenas trazer aqui alguns números. Pouca coisa. Eu não vou explicar os índices, não vou entrar em equações, nem mostrar gráficos, nada disso. Só vou colocar números para termos uma base de comparação. Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation 2015. Aliança do Pacífico. Chile está em sétimo. Parece que até que já esteve no primeiro grupo, agora está no segundo. Ó, está em sétimo. Colômbia, 28. México, 59. Peru, 47. Costa Rica, 51. Panamá, 68. Todos estão nos grupos, em sua maior parte livres. Chile, Colômbia, Peru, ou moderadamente livres. México, Costa Rica, Panamá. Mercosul. Brasil, 118. Uau. Argentina, 169. Uruguai está melhor, 43. Mais a tendência de queda. Venezuela, 176. Nossa, tá tanto. O ranking de 1,700, né? É Cuba. Não, está no final. Está no final, está na parte da repressão econômica, na verdade. Paraguai, 83. Bolívia, 163. Com exceção do Uruguai e do Paraguai, que está suspenso, né? Todos os demais estão nos grupos, em sua maior parte não livres. Repressão. Característica, repressão. Também tem o indicador do Banco Mundial. Depois, se vocês quiserem, quem se interessar, eu passo o link para vocês. É um indicador que analisa a facilidade para fazer negócios.
é um bom termômetro quando analisado conjuntamente com o índice de liberdade econômica. Chile, 41. Colômbia, 34. México, 39. Peru, 35. Costa Rica, 83. Panamá, 52. Mercosul, temos Brasil, 120. Argentina, 124. Uruguai é o melhorzinho, 82. Venezuela, gente, coitado, 182. Tá? Mas que serve de consolo, está à frente do Afeganistão. Paraguai, 92. E Bolívia, 157. Professor, eu costumo defender essas ideias. Vamos deixar as perguntas para o final, todo mundo que fica mais fácil. Ok. Então, certo, números têm que ser interpretados. Eu estou fazendo aqui uma coisa muito superficial. Isso é uma comparação bem simples. Como são construídos esses índices, quais são as metodologias econométricas utilizadas, tudo isso precisa ser colocado no papel e as coisas são realmente científicas. Entretanto, a discrepância é tão gritante que o recado está dado. Neste momento, o Brasil, que é a economia forte do Mercosul, vai muito mal nas terras. Ou seja, nós estamos acompanhando as notícias no dia a dia, na última semana, né? Agora, o Brasil está lançando a cédula de R$3, porque na verdade é de $1. Em Espanha, R$3. O artigo de hoje do Financial Sense, que é um site que costuma acompanhar, está dizendo, já chamando a atenção, olha, o mundo está olhando para o Brasil com muita preocupação. Pela primeira vez em muitos anos, vocês olham para todos os gráficos possíveis e imagináveis, o que se espera, né, é uma contração da economia brasileira em 2015. Se é que já não contraiu 2014 e foram dados mais. Se vocês olham os gráficos, ou seja, seria necessário um verdadeiro milagre daquele tipo de milagre de intervenção divina mesmo, não um milagre econômico convencional, um milagre para reverter a tendência. Porque não são gráficos que estão oscilando e aos poucos indicando uma queda. São gráficos com uma inclinação negativa extremamente acentuada. Então, eu considero bastante difícil uma reversão disso. Pode não ocorrer uma contração, mas uma reversão para o positivo é extremamente improvável. E vocês veem que a mídia já começa a chamar a atenção para o renascimento da expressão risco país. Isso não se ouve desde quando? 2004? A gente não ouve falar em risco país. Está de novo, surgindo aí. Todo esse cenário sombrio, obviamente, impacta na evolução econômica do Mercosul. A Argentina, que também é um membro importante da composição do grupo, está enfrentando uma série de dificuldades financeiras que não são pequenas, além de escândalos políticos domésticos, assim como o Brasil. A Venezuela consegue estar em um dos piores momentos de toda a sua história. Seu futuro político é cada vez mais incerto. Voltando ao Brasil, além desse fraquíssimo desempenho econômico, que não é 2014, 2015, é uma coisa que já vem se conformando desde antes da crise financeira de 2008. O Brasil vive uma formação cada vez mais clara de um clima de incerteza e insegurança política. Com o pior tipo de ingerência possível nos assuntos internos do Brasil. A ingerência da Venezuela, da Argentina. E em conjunto, isso sinaliza. Temos que saber a diferença entre risco e incerteza. Risco é quando nós podemos, de forma bem superficial, risco é quando podemos atrelar um número. Incerteza é quando não sabemos dizer a respeito. E claro que nos processos do mercado há sempre uma incerteza genuína. Temos que lidar com essa incerteza. É o que abre a possibilidade para o próprio processo empreendedor. Mas também
temos que trabalhar com riscos. Eu costumo dizer que a diferença entre risco e certeza ocorre quando vocês têm que fazer uma escolha entre o chazinho natural e o medicamento, produzido pelos interesses capitalistas da indústria farmacêutica, que quer dominar o mundo. Então, por isso que vocês veem lá na bula. Ah, mas você vai tomar aquele remédio de farmácia, você sabe que faz mal. Exatamente, vou tomar porque eu sei que faz mal. E porque eu sei o quanto faz mal. Com relação ao chazinho de ervas, a única coisa que eu sei é que as pessoas tomam e dizem que melhora. Mas eu não sei se pode ou não fazer mal, e nem quanto. Então nós temos agora, né, números dizendo que o risco está muito elevado para fazer negócios. Para vocês terem ideia, eu acho que eu nunca vi isso antes. Até o capital especulativo está fazendo no Brasil. Tipo, aquele capital que entra para ganhar com a crise e sair, nem eles querem arriscar. É uma situação que é melhor ter rido que chorar, porque eu nunca vi uma coisa dessa natureza. É claro que toda a situação de incerteza política, todo o decrescimento da atividade econômica, indicam, né, que nenhum investidor sério vai querer empreender no Brasil. O investimento empreendedor aqui. O empreendedor investidor. Isso é óbvio. Mas o que se espera, então? Aquele pessoal que ganha a oscilação de curto prazo vai aproveitar o momento, mas até esse pessoal está fugindo. Quer dizer que a incerteza passou dos limites e o risco está muito elevado. Então é um cenário que, para quem trabalha com negócios internacionais, indica, olha, cautela, segura, espera, não é o momento de arriscar. Já na Aliança do Pacífico, os componentes apresentam um cenário bastante mais positivo. Claro que os críticos vêm sinalizando que a Aliança do Pacífico, pela sua orientação individualista para o livre mercado, né, ela, obviamente, fragmenta muito mais do que integra. A Aliança do Pacífico, na verdade, é um projeto dos Estados Unidos que querem recuperar sua influência na América do Sul e tirar do cenário China. Ou seja, o Mercosul está naufragando, seus componentes estão naufragando, e a culpa é, obviamente, dos Estados Unidos. Todos aqui devem conhecer aquele livrinho delicioso de ler, aquele manual perfeito de ópera latino-americana. Se somos pobres, a culpa é deles. Se somos incompetentes, a culpa também é deles. Eles falam a culpa da FHC. Exatamente, quando nós é FHC. Mas é o que se vê, as palavras. Não há um desempenho econômico pífio, na verdade é toda ingerência norte-americana. Agora eles estão surgindo notícias dizendo que os Estados Unidos estão ativamente desestabilizando o governo da Dilma. Ativamente. Voltamos ao clima de Guerra Fria. Cá entre nós, espero que esteja. Eu acho difícil dar a orientação global. Cá entre nós, espero que esteja. Conclusão. Diferenças de estratégia entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul são, na verdade, diferenças de orientação. A Aliança do Pacífico, como já vimos, coloca muita ênfase, coloca muita força nisso, na necessidade de promover livre comércio, redução de tarifa de exportação e criação de novos laços de negócios com o continente asiático. O Mercosul começou com um mercado comum, né? Inegavelmente desenvolveu diversas iniciativas para fomentar o comércio entre os Estados-partes, porém, vem tomando rumos que visam muito mais a uniformização político-ideológica do que a coordenação de atividades para promover a criação de um espaço saudável para a realização do negócio. Então, eu não vou dizer que existe uma agenda política maligna de integração por trás do Mercosul, mas existe. Eu não vou dizer também que foram aliens, mas foram. O que acontece? O Mercosul tem seguido práticas que vão na contramão do desenvolvimento do livre comércio. Práticas protecionistas, o evitado do livre mercado, porque o livre mercado iria promover o desenvolvimento
emergência de certos padrões de ordenamento da sociedade que iriam de encontro às motivações políticas por trás da Mercosul. Enquanto implicações para negócios internacionais, à primeira vista, então, fica evidente que a Aliança do Pacífico apresenta possibilidades muito mais promissoras, especialmente se tomarmos em consideração o cenário mundial, que na atualidade mostra uma recuperação da economia norte-americana, sinais de desaceleração da China, e o Sul desenvolveu laços muito fortes com a China. Então parece que aquele cachorro, quando abanar o rabo, a coisa vai ser feia por aqui. E, mas o viés de mercado da própria Aliança do Pacífico indicam que o cenário é favorável para empreendimentos internacionais. E, obviamente, muito mais do que uma convergência foi da China, uma convergência com o Mercosul, o que se delineia é competição estratégica, onde o lado mais fraco neste momento é exatamente o Mercosul. Em última análise, o que se tem é um processo de competição por mercados. Isso independente das governanças políticas desta porção do continente. O que nós temos são empreendedores que querem identificar e aproveitar oportunidades, querem ganhar em competitividade, querem jogar o jogo, obviamente tentando obter mais benefícios do que perdas. Só que os nossos empreendedores, além de enfrentarem já os desafios da competição no cenário externo, precisam lidar com os obstáculos criados quase diariamente nas ações políticas internas, que vem minando, na verdade vem detonando, não somente colocando as minas, as bases da estabilidade e as bases do crescimento econômico em países como a Argentina, Brasil e Venezuela. Agora, como tudo nas relações internacionais, existe uma expressão que é muito feliz, que é a sombra do futuro, não vou falar? A sombra do futuro é o seguinte: existe um debate teórico nos anos 70, 80, vai ser 79, se eu ver nos anos 80, entre duas correntes de relações internacionais, neorrealistas e neoliberais. Só que quando eu falo neoliberais, não são neoliberais que estão pensando. Neoliberais de ali são keynesianos. São neoliberais. São chamados neoliberais porque eles tentam resgatar aquela ideia do internacionalismo liberal do início do século XX, porém numa base institucionalista. Então veio um cara chamado Rio Reino, leu mais ou menos o Pouso, foi um sujeito que, eu me arrependo de ter colocado no meu programa uma matéria intelectual, ele morreu. Foi uma coisa muito trágica. Tomar cuidado quando eu cito alguém no meu programa, porque a pessoa morre muito tempo depois. Ano passado eu tive a ideia essa noite. Este semestre eu vou falar de Gordon Tulo, uma semana depois. Fala mais da frente, Caladinho. Até que é o povo brasileiro do mundo. Gente, não, o que eu fiz nesse semestre foi na primeira aula, anteontem, terminar a aula com o clipe do Justin Bieber. Vai que dá certo, né? Você sabe. O pessoal do livro mais popular do meu mundo de Coco Maduro, que é aquela paródia, que é aquela música que dura no meio do tal e tal, Coco Maduro. Mas enfim. Gente, a sombra do futuro surgiu no contexto daquele debate nos anos 80, porque o grande desafio para os neoliberais era responder aos neorrealistas que diziam: as relações internacionais seguem a lógica de um jogo chamado de dilema dos prisioneiros. Conhecem mais ou menos esse jogo? Então eu falo por 2-3 minutos. Não é? A ideia é que dois sujeitos são presos, não é? por um crime que cometeram, só que a polícia não tem provas suficientes para incriminá-los, então eles são colocados em celas separadas. Não precisam ser celas separadas. Não precisam. E as regras são apresentadas. São assim, se você denunciar o seu colega, tá, e ele não te denunciar, então você praticamente fica livre, vai ter a maior recompensa, e o seu colega pega a pior pena.
Se vocês ficarem calados, né, nós não podemos segurá-los por muito tempo. Então vocês terão o melhor resultado possível. Em conjunto. Não individualmente. Se vocês se denunciarem mutuamente, haverá aí pequeno prêmio pela delação, mas não tanto pela delação premiada no Brasil, mas haverá um pequeno prêmio pela delação. Vocês ficarão um resultado pior do que se tivessem cooperado entre si. Então a questão é que a maior recompensa está em trair o outro e não ser traído. Então essa é uma lógica que realmente está presente nas interações estratégicas. E porque você não pode confiar nas intenções do outro. Por isso eu falei, não precisam estar em celas separadas. Se eu e você somos os prisioneiros, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para tentar te convencer de que eu vou cooperar. De tudo. Porque se eu tiver certeza que você vai cooperar, aí que eu vou trair. Porque eu sou o mal? Não. Porque o que me dá o maior payoff. Simples assim. O que maximiza melhor a utilidade. Então, essa é a lógica estratégica que governa as RI em condição de anarquia. Quando temos agentes individuais motivados de forma egoísta e anarquia. E os neoliberais queriam mostrar que, apesar da anarquia, não negando-se essa anarquia, ou seja, apesar da inexistência de um governo mundial, é possível que os Estados aprendam a cooperar. Então, o que acontece? Quando o jogo é repetido muitas vezes, entra um elemento sociológico de reputação, e os Estados podem aprender a desenvolver de cooperação. As instituições ajudam porque elas reduzem a imprevisibilidade, elas aumentam a capacidade de confiança. Então elas diminuem esse efeito negativo da anarquia sobre a cooperação. Agora, tudo isso vai depender de como se valoriza o futuro com relação ao presente. Ou seja, de quais são as expectativas, de como funciona o que o teórico chamado axios, chama de sombra. Então, quanto maior o horizonte temporal, é aquela questão que vocês preferem, um chocolate hoje ou 2 amanhã. Depende de muitas coisas. De início, o tamanho do chocolate. O que vocês preferem? R$1 ou R$10 hoje ou R$10 semana que vem? Vejam como está o câmbio. Depende da inflação, né? Eu acho que a resposta é óbvia. Então, o que acontece? Nós sempre temos que levar em consideração essa sombra do futuro. Ou seja, se eu posso levar a maior vantagem possível numa relação comercial hoje, por que eu não faço isso? Ou seja, porque eu quero me dedicar a construir uma relação comercial de longo prazo? Ora, porque eu tenho muito mais a ganhar se eu consolidar uma boa relação comercial no longo prazo. O que vai contra isso? Incerteza. Quanto maior a incerteza, maior a propensão a tirar o maior ganho possível no curto prazo em detrimento do longo prazo. Ou seja, eu não me importo com essa sanção moral do comércio internacional se o horizonte é muito incerto, se há muitas sombras do futuro. O que acontece? A sombra do futuro está sempre presente. Precisamos lidar com essa incerteza genuína, além daquele risco calculado ou calculável. Então, a Aliança do Pacífico começou praticamente no final da gestão do Sebastião Pinheiro, e logo no início veio essa nova eleição da Bachelet, e com o retorno dela ao poder, o Chile entrou em um momento de possível retrocesso com relação à liberdade econômica. Ela tem dado mostras históricas de sua afinidade com a orientação ideológica que motiva o Mercosul. Mas, apesar disso, as instituições e a cultura empresarial no Chile têm se fortalecido bastante nos últimos anos. Talvez ela não tenha que fazer muito estrago. Então, é esse tipo de análise que quem mexe com o comércio e negócios internacionais tem que fazer, tem que aprender a fazer. Ou seja, há uma possibilidade de retrocesso no Chile. O Chile é um carro forte no Pacífico. Apesar de ter se consolidado uma cultura empresarial também muito forte. Ela não tem tanta liberdade de manobra como a Dilma tem no Brasil, por exemplo. A reação lá é muito mais imediata. Mas ela está tentando. Então, o que podemos
posso dizer assim para fechar? Né? Se eu dou uma consultoria para um cliente, eu vou falar, olha, pacífico, esquece, Mercosul, pelo menos agora. Pelo menos agora. Mas, cautela. Cautela porque o cenário político que está se delineando na América Latina inteira é bastante instável. Gente, nos internacionais tudo muito incerto. Na verdade, temos que tomar muito cuidado para não nos virarmos historiadores. Geralmente as pessoas testam as teorias com exemplos históricos. O que se espera do profissional de RI? Que ele analise o que está acontecendo em tempo real, enquanto está acontecendo. Então, na maior parte das vezes, quando alguém me pergunta o que você acha de tal coisa, eu vou dizer, não sei. Essa é a resposta que eu mais uso. Eu sou muito bom para analisar o que já aconteceu no fim do século XVI. Mas isso não é RI. RI é justamente a capacidade de poder orientar a tomada de decisões. Agora, nesse momento. É o que eu brinco com os meus alunos, quando eu falo para eles, olha, vocês são cientistas sociais ou são de humanas? Aí eu coloco, olha, lá na Universidade do Trabalho, o Instituto de Relações Internacionais está no CCS, Centro de Ciências Sociais, e não no CTCH, que é o Centro de Teologia e Ciências Humanas. Então, pelo menos, normalmente, eles são cientistas sociais, e não humanos. Mas quando eu coloco uma equação no quadro, não, nós somos de humanas. Imediato. Aí eu falo, ok, se vocês são de humanas, então vamos começar com uma carga de leitura de 900 páginas por semana. Que é o que se espera de alguém que quer ter formação minimamente decente em humanas. Também não querem. Porque tem essa negociação. Na verdade, eles querem aquela formação de humanas que oferece oportunidade de trabalho vendendo miçanga na praia. Não aquela formação de pessoas que têm preocupação com a produção de conhecimento. Um narcotraficante. Oportunidade, gente. Oportunidade. Mas então esse é o grande drama que nós enfrentamos. Nós precisamos saber ler o mundo enquanto ele está acontecendo, porque as pessoas querem tomar decisões e precisam da nossa orientação. E com relação às questões estratégicas, é que eu posso dizer uma coisa. Obrigado pelo seu áudio. Obrigado pelas duas palestras. Conseguimos ouvir opiniões muito boas sobre direito internacional, relações internacionais, teoria, prática, casos concretos que estão acontecendo. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Algumas, porque a gente está um pouco para avançado. Vamos deixar abrir perguntas até 9 horas, que inclusive o professor Cláudio também tem que ir embora até 9 horas. Então tem 20 minutos aí de perguntas. E aí depois a gente faz um lanchinho lá fora. Espero que tenha. Assim, vou tentar elaborar, porque a gente teve naquela hora, vocês não conseguem nem ver. Mas assim, os grupos que protegem, por exemplo, o avanço do Mercosul ou de outros, como por exemplo a Unasul, eles dizem que assim, há uma defesa dos valores mais internos e proteção à ingerência externa. E como você falou, assim, isso está se tornando algo muito ideológico. Para defender posturas assim, que, digamos, não está ajudando no progresso econômico, eles usam valores sociais e termos assim, até estatísticas, para poder provar, entre aspas, que eles estão corretos no posicionamento deles. Assim, juntando a palestra dos dois, de que forma que isso, por exemplo, pode prejudicar a democracia, né? Utilizar esses termos para poder, sei lá, prevalecer as concepções ideológicas e assim, do ponto de vista deles, como que isso pode ser quebrado, esse argumento de que
Como é que eu posso... Assim, eu não concordo com esse tipo de argumento. Eu quero saber se é a melhor lógica que existe para contra-argumentar contra esse tipo de coisa. Pergunta para os dois? Sim. Quem quiser Chamar para você. Ok. Bom, defesa dos valores mais internos, inclusive proteção contra a ingerência externa. Vocês sabem o que foi que derrubou Salvador Allende no Chile? Quem foi que derrubou Salvador Allende? Não. Fidel Castro. A queda de Allende começou quando Fidel Castro foi fazer um discurso no Estádio Nacional e disse: vocês chilenos estão muito atrasados no seu projeto para o socialismo. Vocês deveriam seguir o nosso exemplo cubano, a nossa direção. Aí o povo chileno falou: quem esse barbudo pensa que é para vir dar ordens aqui no Chile? E aí começou a pressão da população contra o governo. Foi o início da queda. Ingerência externa. Eu não sei se é boato ou não. O pessoal está dizendo que há ameaças na Venezuela de ingerir aqui militarmente, não sei por quê. Talvez com papel higiênico molhado, nem isso ia ter que caso a Dilma caia. Não sei. Mas esse tipo de retórica vem aparecendo. Então, a questão é quais valores internos, valores de quem e proteção de qual ingerência externa. E aqui eu vou citar uma frase que eu acho muito feliz do Bob Fields, do Roberto Campos, né? Que no Brasil as pessoas gostam muito dos investimentos estrangeiros, mas não dos investidores estrangeiros. Então, a ingerência, quando o dinheiro entra, é muito bem-vinda. Né? Mas o que estão fazendo com o dinheiro sendo investido, isso já não é. Aí vem a soberania nacional, e outras coisas. Com relação ao argumento, um bom argumento contra esse tipo de colocação é que é baseado puramente numa crença. Eu pergunto, em um sistema socialista de planejamento central da economia, quem vai tirar o lixo? Ou seja, quem tem a motivação para lidar não com os bens, mas com os males? Ou com as batatinhas, bem de 15, coisa do tipo. Faz. Quem vai fazer o trabalho desagradável? E a resposta socialista é que o homem bom socialista emerge naturalmente na evolução do processo. Eu estou para ver isso. Não sei. Eu sei que há, por exemplo, um livro que é muito mal interpretado, porque geralmente as pessoas leem apenas pelo título. É um livro, O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins, de 76. Esse livro não é sobre egoísmo, é sobre altruísmo. Na verdade, é como a competição, a pressão seletiva que opera sobre os genes, pode levar a comportamentos altruístas nos indivíduos da tribo. O exemplo que ele dá é um estudo de um biólogo sobre morcegos vampiros, que muitas vezes, em vez de deixarem colegas comeado morrer, eles fornecem alimentos da própria reserva. Né? E por que isso? Porque se uma população houvesse pura e simples competição nua e crua robesiana, né, evolutivamente teríamos uma uniformização cada vez maior da informação genética da população. Ou seja, a primeira ameaça externa morre todo mundo. Então, A teoria dos jogos. Né? Teoria evolutiva dos jogos, exatamente. Então, o que acontece? Nós temos, né, modelos bastante sofisticados envolvendo jogos evolutivos, simulações computacionais, isso na verdade não trabalho, né? Coisas sendo feitas em lugares como o Instituto Santa Fé, mostrando como esse homem bom emerge. Né? Só que não tem nada a ver com o homem bom socialista, né? Pelo contrário. Muito pelo contrário, exatamente. É como a partir da livre iniciativa, a partir das interações entre indivíduos, né? Um individualismo metodológico subjetivo, se vocês quiserem colocar esses termos, né? Vão surgir mecanismos institucionais, surgem instituições fundamentais. Nós podemos facilmente reproduzir agora, com técnicas computacionais que temos, as propostas evolutivas de Kalman, no século XIX. Origem da moeda, instituições sociais. Isso está lá. Ou Hayek.
70. Né? Claro, Hayek cometeu um deslize grave, mas ele não tinha muito como fazer isso na época. Hayek apela para a seleção de grupo. Isso é uma coisa que até leva alguns autores a dizerem: aqui, meu caro, aqui você já não é mais austríaco, porque você está na seleção de grupo, então você abriu mão do indivíduo metodológico. Só que isso vai ser consertado, ou seja, é possível utilizar essa inspiração hayekiana, né, com modelos de jogos evolutivos que trabalham com unidades de seleção. Enfim, então, essa questão do homem bom que vai emergir, esses valores que vão surgir, nós temos muito mais como dizer que isso surge por processos de livre competição no mercado do que por ingerência de qualquer espécie no processo de mercado. Porque, só para fechar o mais rápido possível, a natureza é muito sábia, é muito econômica. Se há um caminho que gasta mais energia e um que gasta menos energia, o que esperamos é sempre um caminho que gasta menos energia. Ou seja, se ocorrem processos de ordem espontânea a partir de interações no nível micro, esperamos que as ordens espontâneas que apareçam sejam resultado do menor gasto de energia. Ou sejam o ponto ótimo. Cuidado, o ponto ótimo não é necessariamente o ponto desejável. Apenas quer dizer que eu não consigo melhorar, ficar melhor do que isso. Se eu interfiro em um sistema complexo, eu vou sempre desviar do ponto ótimo. Ou seja, eu sempre vou piorar. Então, é impossível que tenhamos a emergência do homem bom socialista, né, em um modelo que já parte da intervenção do processo.